Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje veremos o capítulo 2 do livro de 2 Samuel. Vamos aos pontos de destaque para a sua leitura de hoje. O primeiro deles é que depois da morte de Saul, a tribo de Judá foi e ungiu Davi rei sobre eles. Só que somente a tribo de Judá aderiu a isso. O capitão do exército de Saul, Abner, ele reuniu as tribos de Israel e constituiu a Isbosete, filho de Saul, como rei sobre eles no lugar de Saul, seu pai. E aí, uma tribo ficou sendo reinada por Davi e as outras 11 tribos ali diante de Isbosete. Só que isso criou uma guerra civil interna, porque algumas pessoas também queriam que Davi reinasse sobre elas. E houve guerra ali entre Abner e seus soldados e Joabe, que era o comandante de Davi, e seus soldados. E essa luta, de certa forma, foi fomentada mais por esses dois capitães, cada um querendo servir o verdadeiro rei. E aí vemos, inclusive, no relato de uma dessas batalhas, onde que no verso 14, Abner disse a Joabe que os moços se levantem e lutem diante de nós. Escolheram 12 de cada lado e colocaram-os para lutar para ver quem ganharia a batalha. Só que isso acabou gerando mais morte, porque desses 12 homens de cada lado, todos eles morreram. E logo depois houve uma guerra entre eles e os homens de Abner fugiram diante dos homens de Joabe e houve muitos mortos ali naquela luta. No segundo ponto de destaque, vemos que durante essa fuga, Abner e seus homens, eles fugiram e o irmão de Joabe, Asael, é dito aqui que ele era ligeiro de pés, ou seja, ele corria muito rápido e ele perseguia Abner onde ele quer que ele fosse. Ele estava atrás a uma pequena distância, na cola dele, literalmente. E aí, Abner, vendo que ele estava perseguindo, por 2 vezes, ele avisou: vai, muda seu objetivo, vai buscar outra pessoa para você pegar algum despojo, para perseguir, mas sai do meu pé. Por 2 vezes ele avisou, só que Asael não quis ouvir. Ele insistiu na sua perseguição, de forma que Abner se virou contra ele e o matou. E aí a gente tem uma lição para nós. Muitas vezes a gente insiste numa coisa sem refletir se essa coisa vai nos levar a um bom propósito ou não. Às vezes nós estamos insistindo na corrida para a morte. Foi o caso de Asael aqui. Ele precisava estar ali perseguindo. Pelo visto, ele estava só perseguindo por perseguir, que o relato nem diz que eles lutaram. Não, ele só estava perseguindo. Com que objetivo nós vivemos? Será que estamos correndo atrás do vento, como diz o sábio Salomão? Às vezes a insistência não leva a nada. No caso aqui de Azael, levou-lhe à morte. E no terceiro e último ponto, é interessante a gente perceber que as pessoas ali estavam tão cegas na batalha e na posterior perseguição que eles perderam a noção do tempo e a noção principal de que eles estavam lutando entre irmãos. Não tinha necessidade daquela batalha. Não tinha necessidade nenhuma. E só foi cair a ficha quando Abner, se vendo cercado ali numa posição favorável, numa colina, ele diz a Joabe e seus homens: até quando vocês vão ficar perseguindo contra os seus próprios irmãos? É capaz de, se você continuar nessa perseguição, vocês ainda terem mais baixas. E aí eles não se aperceberam também que o sol já estava se pondo. E aí o próprio Joabe, ele vai responder que se ele não tivesse falado, a batalha ia continuar até a derrota final de um dos lados. Não havia necessidade. Então ele deu ordens para que se parasse a luta e a perseguição, e cada um foi para o seu canto.
Muitas vezes, como eu já disse, a gente fica cego porque a gente está lutando e a gente não percebe que essa insistência está nos levando ao caminho errado. Vamos refletir muitas vezes no que estamos fazendo e, à luz da Bíblia, ver se o caminho que estamos seguindo é o caminho verdadeiro ou não. E se não for, vamos retroceder, vamos dar meia volta, vamos seguir no caminho correto.